Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Júlio. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 5 da digestão do livro de ciências. Porém, hoje nós vamos para a página 98 para poder falar do sistema digestório, tá? Lá no livro de ciências, página 98. Primeiro, a gente tem que recapitular o quê? Recapitular o que é, qual a função da alimentação para o nosso sistema digestório, para a digestão. Nós vamos dar uma recapitulada, lembrar o que a gente ia falar nas aulas anteriores. Nós falamos o quê? Falamos que a alimentação é a principal fonte de energia com os nutrientes para a realização das funções vitais, para o crescimento, função das minhas células para ela funcionar, crescimento, manutenção do meu organismo aí, né? A taxa metabólica do meu organismo. E isso vem junto com o quê? Com os nutrientes. E nós vimos que os nutrientes são divididos em dois grandes grupos, que são os orgânicos, junto com os sais minerais, e a água. A água a gente viu que ela não é um nutriente, mas ela é um solvente universal aí. Só que ela vai atuar em conjunto com os nutrientes orgânicos. Temos também os alimentos que são fontes de nutrientes inorgânicos, que são os carboidratos, os lipídios, as proteínas e as vitaminas. Aí embaixo tem 4 imagens aí. Essas imagens estão respectivamente representando os carboidratos, os lipídios, as proteínas e as vitaminas. Ali no primeiro está falando de quem? Dos carboidratos. Os carboidratos, se a gente lembrar, a gente está falando de quem? Dos açúcares. Os açúcares vão ser quem? As principais fontes de energia do nosso organismo. Temos também os lipídios. Os lipídios são quem? As gorduras. Eles vão fazer o quê? Vão ser a fonte de energia e proteção para o meu corpo aí. Eu tenho as proteínas, que estão principalmente presentes nas carnes que a gente come aí, que ela vai atuar o quê? Atua como construção do meu corpo, construção do organismo. Atua também na produção de anticorpos, hormônios e as enzimas digestivas aí do meu corpo. Tenho também as vitaminas. As vitaminas a gente já viu que nós vimos que elas são nutrientes reguladores, né? Elas regulam o nosso organismo. Elas atuam no crescimento, na visão, na pele, na taxa de anemia do meu corpo, problemas intestinais, manutenção dos vasos sanguíneos. Vimos também uma doença que ela comete quando eu não tenho a manutenção desses vasos sanguíneos, que é aquele sangramento, que é o escorbuto. Isso tudo aí a gente já viu nos vídeos anteriores. Agora a gente vai dar continuidade aí falando do sistema digestório, dos órgãos que vão atuar no meu sistema digestório. Quando eu falo do sistema digestório, eu tenho que saber que eu tenho 3 divisões aí. Eu tenho as vias digestórias superiores, as vias digestórias inferiores e as glândulas anexas. As vias digestórias superiores, ela é composta por quem? A cavidade oral, que é a boca, a faringe e o esôfago. As vias digestórias inferiores, quem são elas? O meu estômago, intestino delgado e intestino grosso. E eu tenho também as glândulas anexas, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Todas essas estruturas estão representadas na imagem ali do lado, tá? Vamos falar de cada uma aí. Quando eu falo da cavidade oral, eu estou falando da boca. A boca ela é o quê? É uma abertura que vai conduzir o alimento ao tubo digestivo. Junto com ela tem 2 estruturas que vão auxiliar na redução e na condução dos alimentos, que respectivamente são a língua e os dentes. Ou seja, os dentes vão reduzir os alimentos e a língua auxilia a conduzir. Falei respectivamente, mas desculpa, tá meio fora de ordem ali. Vamos lá. A língua vai conduzir os alimentos e os dentes ajudam a reduzir, ou seja, ocorre a redução primeiro pelos dentes, vai diminuir em partículas menores e vai ser conduzido pela língua. O que vai ser conduzido? O que a gente vai chamar de bolo alimentar, que é aquela massinha que é formada pelo alimento depois que a gente mastiga e atua junto com a saliva ali, né? Essa vai ser a função da língua, dos dentes e da saliva, conduzir e reduzir o bolo alimentar, formar o bolo alimentar, né? Então vamos lá.
Eu tenho também na cavidade oral os lábios, que vai controlar a entrada do alimento. Tem o lábio superior e o lábio inferior. Eu tenho o palato. O palato é o que? O meu céu da boca. Eu tenho o palato mole, que é a parte mais de trás do céu da boca. Tenho o palato duro, que é a parte mais da frente da boca. O palato mole, ele auxilia na deglutição, ajuda eu a engolir o alimento. E o palato duro, ele ajuda a compreensão do bolo alimentar. O que é isso? Ele ajuda eu a formar aquela massinha ali. Ele vai dando forma naquela massa que é o alimento que eu comi, mastiguei ali, salivei em cima dele. O palato duro, ele faz a formação desse bolo ali. As bochechas, ela tem dois músculos que vão auxiliar. Ela tem o músculo bucinador, que ele vai aumentar o diâmetro da minha boca, aumentar o diâmetro da minha cavidade oral, e o músculo do masseter, que auxilia no processo da mastigação do alimento, auxilia a minha mastigação aí, o movimento que eu faço para mastigar. Os dentes. Os dentes, eles são formados por duas dentições, tá? Eu tenho a primeira dentição, que são chamados os dentes de leite, eles são compostos por 20 peças, ou seja, são 20 dentes. E com o passar do tempo, eles são substituídos pelos permanentes, são formados de 32 dentes. Eu tenho dois arcos dentais, que são os arcos, arco superior e arco inferior. A mesma quantidade de dentes que eu vou ter no arco superior, eu vou ter no arco inferior, que são eles. Incisivos são os dentes do meio, são os dentes situados na parte da frente da boca. Ali tem todos os nomes, vocês vão poder localizar ali. Qual a função dos meus incisivos? Eles têm a função de cortar os alimentos. Eu tenho 4 no arco superior, 4 no arco inferior. Esses números que estão entre parênteses ali é a quantidade que eu tenho em cada arco ali. Os caninos são os dentes que possuem formato agudo e pontiagudo. Eles servem para rasgar os alimentos ali. Os premolares no total de 4 e os molares no total de 6, eles têm a função de triturar os alimentos e localizam-se no fundo da boca aí, tá bom? Eu tenho a língua. A língua, ela vai fazer o quê? Ela movimenta o alimento empurrando em direção à garganta. Na língua vão ter presentes as papilas gustativas, que também podem ser chamadas de papilas de botões gustatórios. Qual a função dele? De localizar, de dar informação de qual tipo de alimento que eu estou comendo ali, se ele é azedo, se ele é ácido, salgado ou doce. Nas vias digestórias superiores, eu também tenho as minhas glândulas salivares. Elas são glândulas anexas. Qual a função dessas glândulas aí? Elas vão secretar saliva. A saliva é uma mistura de água com enzimas. Essas enzimas aí, elas recebem o nome de amilase salivar ou pitialina. Qual que é a função dessas enzimas? Ela vai umedecer, deixar o alimento úmido e vai auxiliar a digerir esse alimento aí em partículas menores, tá? Então, a função das glândulas salivares é umedecer e ajudar a digerir os alimentos. Eu tenho 3 glândulas aí, que são as parótidas, a sublingual e a submandibular. Ali está a localização de cada uma para vocês darem uma olhada na imagem. Quando eu já estou indo para a parte da garganta, para a parte do meu tubo digestivo, que é o esôfago, eu tenho ainda parte das vias digestórias superiores. Eu tenho a faringe, que é a parte ali que vai entre a garganta e o esôfago, tá? A faringe é o final da cavidade bucal, ela faz parte do sistema tanto digestório quanto respiratório. No respiratório, a gente vai ver nos próximos capítulos aí. Ela tem função no digestório que a gente tem que saber agora, é o quê? Ela ajuda a empurrar o alimento para o esôfago, tá bom? Ela ajuda na parte de deglutição, aí, é o ato de engolir, tá? E eu tenho o esôfago, que é o quê? Ele liga a faringe ao estômago. Ele tem cerca de 25 centímetros. Ele vai empurrar o alimento para o estômago. Entre os pulmões, atrás do coração. Ele está situado entre os pulmões, atrás do coração e atravessa o diafragma,
que é um músculo presente somente nos mamíferos, que a gente vai ver aí na parte de respiratório. O esôfago, ele é um tubo muscular, e ele faz o que? Movimentos de contração. Olha lá, os músculos se contraem, músculos se relaxam. À medida que o bolo alimentar vai descendo por esse tubo até chegar lá no estômago. O tempo que o alimento percorre esse tubo aí é cerca de 5 a 10 segundos depois do momento que eu engoli ele ali, que eu fiz a deglutição. Essas são as partes do sistema digestório nas vias digestórias superiores. Todo esse esquema que eu fiz do ato de mastigar até o ato de engolir, essa é a minha digestão física ou mecânica, tá? Eu triturei o alimento, eu umedeci o alimento e eu engoli. Isso aí é a parte da digestão física ou mecânica. Quando vai chegar no estômago, que vai ser a parte do próximo vídeo que a gente vai ver, é onde começa a parte de digestão química. A gente vai ver no próximo vídeo aí, tá bom? Esse vídeo tem continuação, essa aqui é a parte 1, vai ter a parte 2 desse vídeo aí.